Boa noite, irmãos. Faz um tempo na casa do Senhor. Hoje são 22 de maio de... 22, não é isso? 22 de maio de 2024. Nós começamos há 5 mensagens atrás a falar sobre a verdade. Essa mensagem número 6 sobre a verdade. Nós falamos sobre a busca e o amor pela verdade. Nós falamos sobre o perigo de apostasia da verdade. Nós falamos da ligação entre a verdade e a santidade. E hoje eu queria falar a vocês sobre a verdade e a integridade do cristão. E você me pergunta o que é integridade. Eu queria que vocês prestassem atenção. Existe essa palavra integridade, tem a ver com uma coisa inteira. Uma coisa que foi arrancada dela pedaços, que foi fraturada, que foi amassada. Ou seja, ela não está inteira, ela não está íntegra. E a integridade, quando se refere a uma pessoa, tem a ver com a integridade física, quando alguém mata outra pessoa, violentou a integridade dela, tirou a vida dela. Tem a integridade psicológica. Tem gente que emocionalmente está em paz, está tranquila, está emocionalmente completa. Mas tem gente que tem carência, tem vazio emocional e tem a integridade espiritual, que é a sua relação com Deus está inteira, não está partida por nenhum pecado. O pecado quebra a nossa relação com Deus. Mas o aspecto principal da integridade é a questão moral. A maneira como você se comporta, se você é verdadeiro ou falso. A pessoa falsa, ela não é íntegra, a verdade nela não é completa. Tem gente que gosta de dizer meias verdades. Diz uma parte da verdade e a outra inventa, aumenta, esforça. Estamos tendo problema aqui com o microfone. Então, como eu estava dizendo para vocês, nós vamos falar hoje sobre a verdade, a relação entre a verdade e a integridade do cristão. E eu tenho 2 textos muito importantes aqui. O principal, no Velho Testamento, está em 1 Reis, capítulo 9, 4 e 7. Quando Deus diz para Salomão, que estava começando o seu reinado, a segunda vez que Deus aparece a ele, na primeira oração, o Salomão diz que não quer riqueza, não quer poder, ele quer apenas sabedoria, e pede a Deus para atender às orações dele, para ajudá-lo a enfrentar os problemas que ele terá no reino de Israel, na missão de ser rei de um grande país que era ameaçado por muitos inimigos e que tinha muitos problemas. Então ele ora a Deus. Aí Deus aparece, mas Deus agora, na segunda aparição, em 2 Reis 9, 4 a 7, Deus diz para Salomão: Salomão, se tu andares perante mim, como andou teu pai Davi, com inteireza de coração. O coração representa a pessoa toda. Se você for todo meu,
se você for completamente meu, eu faço a pergunta: você é totalmente de Deus, de Cristo? Cristo lhe possui completamente? Senão você não vive integridade. Lhe falta integridade. Então Deus diz: Salomão, se você andar perante mim com inteireza de coração, seu coração for meu, inteireza de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo que eu te mandei. A integridade é a obediência completa a Deus. Nós vamos ver que a grande parte dos crentes obedece até onde é conveniente. Obedece a Deus, faz do jeito que Deus diz, até onde ele parece que é vantajoso. Aí Deus diz: se você andar com interesse de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo que eu te mandei, e guardares os meus estatutos e meus juízos, então Salomão podia perguntar: e aí, Senhor, o que é que eu ganho com isso? Ser íntegro, ser todo de Deus. Então Deus diz: eu confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Viu aí? Qual era a grande missão da vida dele? Era o trono, era o reino. Deus disse: eu vou fazer você ter sucesso, você será bem sucedido, você vai alcançar aquilo que deseja o seu coração. Eu pergunto: o que é que deseja o seu coração? Qual é o seu sonho? Deus diz aqui: se você andar por todo meu, por toda minha, eu vou confirmar o desejo do seu coração. Ele, porém, diz aqui: se, porém, você e os seus filhos, de qualquer maneira, se apartar de mim, deixar de ser íntegro, e não guardar os meus mandamentos, os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirem a outros deuses, ou seja, me trocarem por outro, me traírem com outro, que Deus disse que ele era o marido de Israel, e para outro Deus equivalia a uma traição. E servis a outro Deus, e vos prostardes perante eles, então destruirei Israel da terra que eles dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença. Israel será provérbio e motejo entre os povos. Então você vê que a integridade é muito importante. Eu preciso ser íntegro, eu preciso ser inteiro, eu preciso seguir a Deus de forma completa. Eu não devo servir a Deus de faz de conta, eu não devo ser o crente, como alguém disse, crente do Paraguai, que no Paraguai vem tênis Nike, mas é falso. O tênis Nike é caro, mas você usa 2, 3 anos. O tênis da Nike, que vem do Paraguai, com 1 mês está abrindo a boca na frente, nem um sapo. É falso. Então Deus diz: você quer que eu confirme os teus assuntos, os teus negócios? Então ande em integridade. O outro texto está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo 23. Ele disse: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Você nota a relação entre santidade e integridade, entre verdade, santidade e integridade. Nós vimos já que a santidade tem tudo a ver com verdade, e santidade tem tudo a ver com integridade. Portanto, tudo isso está ligado: verdade, santidade, integridade, inteireza de coração, ser todo de Deus. Ele diz: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, e toda a vossa alma, e todo o corpo sejam plenamente, completamente conservados, irrepreensíveis, ou seja, sem desobediência,
para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar. Eu vou pedir a Carmita que ore para que nós sejamos uma igreja de crentes íntegros, inteiros, que o coração pertence totalmente ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti por termos a Ti como nosso Deus. Pedimos que o Senhor nos capacite a Te servir com inteireza, com integridade de coração, que possamos servir somente ao Senhor. Pois eu te oro e é o meu pedido para cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém. Inteireza de coração, ser todo de Deus é a maior necessidade. Então o propósito da nossa mensagem é desafiar os irmãos a não serem de Deus de pedacinho, não. Dê toda a sua alma para Deus, seu espírito, sua força. Não negue nada a Deus, e Deus não vai negar nada para você. O que é integridade? Nós vimos que é uma virtude cristã que dá força ao cristão. Teve um autor chamado Kirby Anderson, e ele diz o seguinte acerca da integridade do crente. Ele diz: de uma perspectiva bíblica, de cosmovisão, a integridade tem a ver com você vê a vida. A integridade é um elemento crítico, fundamental, mais importante de uma vida centrada em Cristo. É a vida que o centro é Cristo. Compreender a integridade ou ter Cristo como centro nos ajudará a sermos inteiros para Deus em nossa caminhada diária com Jesus Cristo. Portanto, a integridade, que é ser inteiro para Deus, é fundamental. Essa palavra integridade vem da raiz latina, a mesma palavra para inteiro, e significa a totalidade de uma pessoa, tudo que uma pessoa é. Então, nós sabemos, a irmã Benedita trouxe um bolo na segunda-feira, no culto ao ar livre. Sempre depois do culto ao ar livre tem um salgado, tem um bolo, tem um suco, e ela trouxe um bolo. Foi o bolo inteiro, foi a metade, foi um terço? Um pedacinho, né? Pronto, então, por exemplo, a Benedita fez um bolo. Aí chegou a visita, ela dividiu o bolo em 10 pedaços. Então ela tirou 2 pedaços e deu para a visita. Então o bolo não está mais íntegro. Por quê? Não está mais inteiro. Estão faltando 2 pedaços. Então a palavra integridade tem a ver que uma pessoa, ela não está dividida, entendeu, Edson? E o Edson não está dividido. Antigamente o Edson era dividido. Ele adorava Deus, a Virgem Maria, São Benedito, São Francisco. Na casa dele era um monte de santo. A fé e o amor dele estavam divididos com ídolos. Porque ídolo é qualquer coisa para quem você reza, você ora. Orar é adorar. Não tem esse negócio de dizer venera. Venerar também é adorar. Então, antes do Edson se converter, o coração dele estava dividido, ele não era íntegro. Hoje ele só adora Jesus Cristo. Hoje ele só segue a Bíblia Sagrada. Então ele é inteiro para Deus. E no aspecto do nosso relacionamento com as pessoas, uma pessoa íntegra, ela
tem um comportamento na igreja igual que ela tem lá fora. Tem crente que tem um comportamento duplo. Ele é uma coisa na igreja, mas no trabalho é outra. Ele é uma coisa na igreja, mas se irritar no trabalho, ele joga óleo quente nos fregueses. Não vou dizer quem é não, viu? Viu? Mas olha, vamos supor que você trabalha num restaurante e você faz a comida. Aí por um acidente cai um cabelinho na comida. Aí o cliente manda dizer, olha, diga que eu vou lá na cozinha fazer quem fez essa comida engolir esse cabelo. Aí chega lá, a cozinheira nova convertida, ainda está meio braba. Depois diga a ele que se ele vir aqui vai tomar um banho de óleo quente. Eu quero dizer que eu não estou condenando a irmã que fez isso. Eu só estou dando uma ilustração de que ela foi autêntica. Ela sentiu raiva na hora, sentiu ira e expressou isso. Só que na igreja é bem mansinha. Então, com o passar do tempo, à medida que ela amadurecer, ela tem que ser mansinha na igreja e mansinha no trabalho. Não, irmã, olha, eu tô aqui até usando como uma ilustração. Que a Rosângela, ela tem de ser mansinha, alegre e contente aqui. Quando chegar em casa com o marido, mesmo que o marido não seja bom, não é o caso que eu não estou nem dizendo que ele é bom nem ruim, mas ela tem de ter o mesmo comportamento, para ser o mesmo comportamento. A Noêmia, que é uma mulher de oração, fervorosa na igreja, mas aí a vizinha passou, pisou no calo dela. Então ela diz, olha aqui que eu vou pegar uma panela daquela e vou amassar na sua cabeça. Então ela não está sendo íntegra, porque ela tem um comportamento na igreja e lá na rua dela quer amassar a panela na cabeça das vizinhas. Eu não estou dizendo que a Noemi faz isso não, viu? Faz, não é? Então, pessoal, integridade tem a ver de eu ser uma mesma pessoa em todo lugar. Não é que eu sou uma coisa aqui e o que eu sou aqui, esse pedaço falta lá. Deu para entender aí? Como é? Tem de ser aqui em todo canto. Entendido o que significa integridade, vamos ler alguns textos sobre integridade. Nós já lemos aquele que Deus disse para Salomão: a sua vida só vai ter sucesso se seu coração for só meu. Se você dividir o seu coração com outras coisas, você vai fracassar. E teve uma época que Salomão, o coração dele foi só de Deus. E ele ia na crista da onda do sucesso, era só sucesso. Era só bênção. Mas teve um momento que ele, como rei, começou a se corromper, começou a juntar mulheres. E as mulheres corromperam o coração dele. E ele botou a perder o reino dele e o próprio reino do filho dele que viria a seguir. Deus só segurou uma partezinha do reino dele por conta de Davi, pai dele, não foi nem por ele. Outro texto importante, mostrando que somente a integridade vista na sinceridade agrada a Deus. A Neide chega aqui e toda alegre com o irmão Edson: irmão Edson, que bom ver você. Mas por trás, rapaz, aquele Edson é nó cego, viu? Ela está sendo íntegra,
porque ela apresenta uma coisa diante do Edson e por trás apresenta outra. Ela não está sendo sincera. Olha o que Deus diz aqui em 1 Crônicas 27:17. E bem sei eu, Deus meu, isso aqui é Davi orando, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. O rei Davi, ele queria construir o templo, mas Deus não deixou. Vai ser teu filho, que no caso seria Salomão. Ele disse, mas eu já vou deixar todo o material para ele construir. Ele pegou grande parte da riqueza dele, fez um tesouro enorme para o Salomão usar para construir um grande templo. Fantástico o templo, quando Salomão construiu. Aí o povo, vendo a generosidade do rei, todo mundo também trouxe um pouco das suas riquezas. Mas aqui ele disse, eu faço isso com sinceridade do meu coração. E Deus se agrada. No Salmo 78, 70 a 72, Deus tem uma predileção, uma preferência pelas pessoas íntegras. Deus não escolhe os mais capacitados, nem os mais inteligentes, mas os íntegros. Olha o que ele diz aqui. Também escolheu Davi teu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Era só um pastorzinho pobre. E o tirou do cuidado das que se acharam prenhas, para apacentar Jacó, seu povo, e a Israel sua herança. Por que foi que Deus pegou aquele jovenzinho pobre e transformou no rei mais importante da história de Israel? Aqui vai dizer: assim Davi apacentou o povo de Israel segundo a integridade do seu coração e o guiou pela perícia de suas mãos. Então você viu aí, o que deu sucesso a Davi é porque ele era todo de Deus. O melhor dele era para Deus. E o que era o melhor de Davi era o todo. O Senhor é tudo teu. E Deus chegava junto. Outro texto mostra que o íntegro é aquela pessoa que não tem o que esconder. Já notou? O que é que acontece quando a pessoa está fazendo coisa desonesta, está roubando alguma coisa, está contrabandeando? O que é que acontece quando ela vê um policial? Ela fica assombrada. Mas a pessoa que anda de forma íntegra, ele não tem o que esconder nada. Tudo que ele faz é diante de Deus. Então a pessoa íntegra vive sem susto, pois não esconde nada. E porque não esconde nada, não tem nada a temer. Olha o que é dito aqui em Provérbios 10:9. Quem anda em sinceridade, anda seguro, anda tranquilo, sem sobressalto. Entra alguém lá onde a Benedita trabalha, procurando alguém que roubou a bolsa de um cliente que estava no hotel. Se tiver lá uma daquelas funcionárias que afanou a bolsa, ela fica morta de medo, se tremendo. Mas a Benedita está bem tranquila. A polícia disse: nós vamos esvaziar a bolsa de todas vocês. A Benedita está bem tranquila, está aqui a minha, sou a primeira a mostrar. Então você vê como é boa a integridade, a honestidade, andar certo, que você não tem medo, não tem o que esconder. Diz aqui: quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Nem enquanto no Barra Pesada, nesses programas policiais, o cabo está ficando conhecido como criminoso ou como defunto. Outra coisa sobre a integridade é que ela preserva. Aquele que anda íntegro, ele vive mais, ele
ele tem mais coisas na vida. O desonesto, ele acha que roubando, fazendo o que não deve, ele vai enriquecer fácil. Não. Na realidade, a pessoa honesta, a pessoa íntegra, inteira. Eu conheço muitos crentes que chegaram na igreja bem pobrezinhas. Não é aquela teologia que você vai ser crente para ser rico, não. É que depois que ele se converteu, passou a trabalhar honestamente, passou a produzir, não enganar o patrão, passou a não quebrar ferramenta, não dar prejuízo, passou a economizar, parou de gastar com vícios. Aí eu vi muitos sair de uma casa de taipo para uma casa de tijolo, sair de uma situação que você chegava na casa, dava pena, mas em menos de 10 anos, essa pessoa está com uma casa boa, está com um carro bom, os filhos estão bem educados, porque Deus o preservou. Aqui diz que a sinceridade dos ímpios, dos íntegros, os guiará, dará direção, eles não ficam confusos. Mas a perversidade dos transgressores os destruirá. Portanto, tanto o homem e a mulher que tem sabedoria, ele não quer nada desonesto. Chega alguém vendendo um botijão de gás. Tá aqui, olha, fulano, botijão de gás aqui, R$4. Quanto é o botijão de gás? 100. Aqui, ó, um botijão de gás por R$4. A Rosângela disse: estou fora, eu sou íntegra, eu não me meto nessas coisas. Porém, os que se deixam corromper, se deixam seduzir pelo mal, se vender para o mal, se vender pela falsidade, eles são destruídos pela sua própria decisão. Provérbios 27 diz que o íntegro será bem-sucedido e ainda deixará bênção para seus filhos. Como eu falei, eu vi crente chegar arrastando uma cachorrinha e crescer e ainda deixar bênção para seus filhos. Provérbios 27 diz: o justo anda na sua sinceridade. Porque sinceridade vem da palavra cera. Antigamente, na Idade Média, tinha uns, como é que chama, esses que trabalham com madeira, que faz móveis, moveleiros, e eles pegavam madeira toda furada, com fissuras, com brechas, aí eles tapavam com cera os buracos para parecer que era madeira boa, colocava verniz e vendia. Depois de algum tempo a cera caía, o móvel quebrava, ou seja, era desonesto, não era íntegro. O objeto que ele vendia não era inteiro, mas era mascarado. Aí por isso que alguns moveleiros diziam: olha, pode comprar meus móveis, porque meus móveis não têm cera, são sem cera, são sinceros, sem cera. É isso que significa. Ou seja, meus móveis são inteiros, meus móveis são íntegros. Então, o justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados, felizes serão seus filhos depois dele. A lição aqui, que esses textos mostram para a gente, é que a gente deve procurar examinar a vida. Eu estou sendo sincero, a minha vida tem buraco para ser tapado, meu coração está dividido, portanto, é por isso que a integridade, antes de tudo, uma virtude cristã, porque ela é baseada no comportamento que Deus espera do cristão, ela é baseada na ética, na conduta, no comportamento bíblico ou comportamento adequado aos santos que é mostrado na Bíblia. Por isso,
Quem quer ser íntegro, estuda a Bíblia, não perde culto, escuta, para depois reproduzir. A Benedita escuta e depois ela vai dizer para os filhos dela: olha, eu aprendi hoje que só é abençoada a pessoa que não é enrolona, a pessoa que não faz coisa errada. Deus preserva, Deus abençoa. E não só ouvir, mas obedecer. Tiago 1,22, que é o texto predileto da Carmita, 22 a 25, diz o seguinte: e sejam cumpridores da palavra, obedeçam o que está aprendendo, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho. Aí ele vai falar aqui, o nosso tempo está praticamente esgotado, mas para concluir, é possível que nós continuemos essa mensagem sobre integridade na próxima semana. Nós vivemos em um mundo que tem pouca integridade. Você acha que tem muitos ou poucas pessoas íntegras? Dá para confiar nas pessoas de hoje? Tem um livro que ele foi escrito lá nos Estados Unidos por Peterson e Pedro King. James Peterson e Peter King. É o dia em que a América ensinou a verdade. Não perca isso aqui não, viu? Olha, os Estados Unidos, eles nasceram em volta da Bíblia e de uma igreja evangélica. Nasceram mais ou menos na mesma época do Brasil. O Brasil foi colonizado pelos católicos. Os católicos nunca colocaram a Bíblia na mão dos brasileiros, porque já na Europa, na Idade Média, o Papa proibiu a leitura da Bíblia. A Bíblia rezada em latim, tanto que quando a pessoa não sabia de nada sobre a coisa, dizia: fiquei na missa. Porque ia na missa, escutava aquela ladainha e saía vazio. Então vieram para o Brasil também, trouxeram só a ladainha, e o pessoal não conhecia a palavra de Deus, que é a integridade em relação ao que a Bíblia diz, a inteireza. Porém, os Estados Unidos, eles já vieram lá, uma parte já veio da Europa, fugindo da perseguição, tanto de católicos como de alguns tipos de protestantes. Então, quando eles chegaram, colocaram a Bíblia na mão do povo. Então, o que aconteceu? Aquele pessoal aprendeu a ser íntegro, a ser fiel a Deus, e a nação, eles trabalhavam, eram honestos, prosperavam e cresceram, e se transformaram numa das nações mais poderosas e ricas do mundo, os Estados Unidos da América do Norte. Porém, nos últimos 100 anos, os americanos se afastaram de Deus. E aqui tem uma estatística que mostra a desgraça dos americanos. Por que é que os americanos vão cair e desaparecer? Eles não têm nem lugar na profecia. Olha o que é que diz Patterson e Peter King. Eles fizeram uma pesquisa técnica onde eles garantiam que quem respondesse, o seu nome não seria divulgado, garantiram privacidade e anonimato aos entrevistados, e eles foram capazes de documentar a situação real dos americanos em relação à sua vida espiritual, moral, em relação à integridade. Preste atenção aqui, a situação. Uma das colunas da integridade é os 10 mandamentos. Quem é que crê aqui nos 10 mandamentos? Quem é que obedece aqui os 10 mandamentos? Você obedece os 10 mandamentos? Mas aí olha aqui, ó.
eles descobriram que os americanos tinham abandonado a Bíblia. A começar, apenas 13% acreditavam em todos os 10 mandamentos, nos 10. 40% acreditavam em apenas 5 dos 10 mandamentos. Ou seja, as pessoas escolhiam a parte da Bíblia que queriam acreditar. A segunda coisa que eles descobriram era que os americanos, especialmente os da nossa época, são desonestos, não são honestos, não são íntegros. Está lá no livro, eles colocaram: o mentir tornou-se parte integrante da cultura americana. Se tornou integrante, uma característica do caráter dos americanos. Então, aqueles autores dizem: mentimos e nem sequer pensamos nisso, mentimos sem motivo. E eles colocaram, os autores dizem que 91% dos americanos mentem regularmente. Ou seja, a maioria. Você vê o que acontece quando as pessoas abandonam a Bíblia. Esses bisnetos daqueles antigos crentes abandonaram a Bíblia. Aí se torna um covil de mentirosos. E quanto ao casamento e à família, eles não consideram mais o casamento uma coisa sagrada. Abre aspas aqui, ele diz: ainda nos casamos, porém perdemos a fé na instituição do casamento. 1/3 parte dos homens e mulheres casados confessou que eles tiveram pelo menos um caso, ou seja, um adultério. De cada 3, pelo menos um adulterou. 30% não tem certeza de que eles ainda amam seu cônjuge. Você vê, quando você abandona a integridade, a casa também cai, a família, o casamento. A quarta coisa que eles descobriram é que a ética bíblica em relação ao trabalho desapareceu há muito tempo do local de trabalho. Ou seja, os trabalhadores em toda a América admitem francamente que enrolam o patrão, passam 20% do tempo que era para estar trabalhando brincando. Aqui no Brasil, eu falei com um rapaz que trabalhava na construção civil. Ele disse que depois de 3 horas, eles ficam se escondendo nos banheiros, nos apartamentos. Você veja como é que o mundo está triste. Ou seja, juntando as horas por semana, 7 horas por semana de seu trabalho, eles passam brincando, enrolando, enganando o patrão. Isso equivale a uma semana de trabalho de 4 dias em todo o país. Por isso que os americanos estão falindo. Então eles concluíram que eles trocaram os 10 mandamentos de Deus pelos mandamentos dos perversos, dos ímpios, dos que não conhecem a Bíblia. Olha aqui o percentual. Entrevistando esses americanos, ele diz: eu não vejo obrigação nenhuma em observar um dia de culto ou ir para a igreja. 77%. Antigamente, no domingo, todos os crentes iam para a igreja. 74% diz que não vê problema em roubar dos ricos. Também não roubar de um pobre, mas for rico eu roubo. 64% disse: eu vou mentir quando me convier, desde que não cause nenhum dano real a outra pessoa. 53% diz: eu vou trair meu cônjuge, afinal, dada a chance, ela ou ele vai fazer o mesmo. Se eu vou trair, porque se ela também tiver chance de me trair, ela vai. Mas no outro mundo desgraçado, vou trair meu cônjuge. 50% diz: eu vou procrastinar, eu vou enrolar no meu trabalho e não fazer absolutamente nada um dia inteiro em cada 5. Para encerrar,
O que você faria se você chegasse num fast food, tipo esse aí, que temos Habib's, né? Ou a pessoa que está, o gerente, está recebendo isso é um caso real. Um dos funcionários não foi, aí tem aquelas várias janelas que eles têm de entregar aquela caixinha com o sanduíche, com a esfirra, aquilo que a pessoa pediu. Só que o gerente, ele também pegou uma daquelas caixinhas e estava botando todo o dinheiro do dia na caixinha. E lá na pressa, um camarada chega para um carro, juntamente com uma mulher, e pede um sanduíche. Então ele entrega a caixa. Só que lá na frente, quando chega no parque, que a pessoa abre a caixa, descobre que não tinha o sanduíche. A caixa estava cheia de dinheiro. Aí ele conversou com a mulher: não é certo a gente ficar com esse dinheiro. Eles não vão saber, porque eles deram essas caixas para muita gente, não vão saber quem foi, não pegaram endereço. Então a gente poderia ficar com esse dinheiro, mas eu não vou ficar. Voltaram e entregaram a caixa cheia de dinheiro para o gerente. O gerente ficou super agradecido e disse: olha, aqui na América não tem muita gente que nem você. Eu vou chamar a televisão para registrar o seu feito. Aí o cara disse: não chame não, porque essa mulher que eu tô não é a minha não. Você viu aí como é o negócio? Em relação a devolver o dinheiro, ele estava sendo íntegro, mas já estava traindo a esposa. Mas não é assim que o crente deve agir, viu, Edson? O pastor pegou um ônibus lá, e daqueles que o motorista é que passa o troco. Aí, Rosângela, o pastor passou pelo motorista, aí o motorista só pegou lá um monte de dinheiro, era como se fosse de troco, né? Era como se fosse para dar 10 reais a ele, trocado. Então ele pegou lá 2 notas de 200 e deu para o pastor. Aí o pastor foi lá para trás, quando olhou o troco, viu que o motorista tinha se enganado. Aí o pastor, ele estava pastoreando uma igreja pequena e estava passando dificuldade financeira. E estava indo para casa de ônibus, né? Aí o pastor disse: oh, isso aqui é uma provisão de Deus para mim. Era a provisão de Deus? Era a provisão de Deus para ele. Deus provê dessa maneira. Aí ele disse: não, isso não é provisão de Deus não. Aí ele foi lá onde o motorista estava e disse: olha, o senhor passou dinheiro a mais para mim. Ele disse: eu sabia. Ele passei de propósito para lhe testar. Eu estive na sua igreja domingo e você pregou sobre honestidade. Eu queria saber se você é honesto. Então, meus irmãos, no nosso tempo há tanta coisa aqui sobre integridade, mas eu espero que eu passei para você que vale a pena ser íntegro, vale a pena ser honesto, vale a pena ser sincero, vale a pena obedecer a Deus, vale a pena obedecer os 10 mandamentos, vale a pena obedecer toda a palavra de Deus, vale a pena agradar a Deus dessa maneira. A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e não obedece seus mandamentos é mentiroso. Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém.